Vamos ver se vai dar. Vamos lá, então, gente, para a segunda parte do aulão 8, né? Nós corrigimos na primeira parte 5 questões e agora a gente vai corrigir mais algumas, o quanto der nesse tempo que a gente tem aqui de gravação. Pergunta do Josenilson é bem importante, que é quantas questões tem que acertar lá no Detran para passar na prova. Gente, são 30 questões o total, né? E tem que acertar 21 questões para tirar nota 7. Se tu acertar só 20 questões, não tira nota 7. Se acertar 19, menos de 21 não pode, tá? Tem que acertar no mínimo 21 questões. Ou seja, a gente pode errar 9 questões, tá? Para acertar lá na prova, para passar, né? Na prova. Essa é uma pergunta importante. São 30 questões que vocês terão lá e vocês terão um prazo de 50 minutos para responder. Então, o que eu sempre peço, assim, né, para os alunos? Fazer com bastante calma, porque, assim, às vezes a gente está ali fazendo com outras pessoas e a outra pessoa terminou em 15 minutos. Aí pronto, daí tu já começa a ficar apavorado. Meu Deus, ele já terminou e eu tô só na questão tal. Gente, é no teu tempo. Cada aluno tem o seu tempo. Cada aluno lê de uma forma diferente. Tem aluno que lê mais rápido, tem aluno que lê mais devagar. E outra, aquela pessoa que levantou em 15 minutos e saiu da sala, não necessariamente ele vai ter passado e não necessariamente ele sabia tudo. Às vezes está chutando, sabe? Está fazendo a prova de qualquer forma. É igual concurso. Não dá para gente se desesperar quando as pessoas começam a levantar para entregar a prova. Faz no teu tempo, foca na tua prova. Cada pergunta assim, uma pergunta de cada vez, sabe? A gente tem que tentar começar a fazer isso. Eu vou começar a gravar uns videozinhos também para mandar ali no grupo, nesse sentido, sabe? Para tentar acalmar vocês. Também não é um bicho. Vocês giram isso em sala. Tem na apostila, sabe? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tem que acertar 21 questões. Então, bora lá. Ai, deixa eu abrir aqui de novo o Word para a gente começar a partir da sexta questão. Então, vamos ver. Número 6. A pessoa que fez a prova errou. Eu acho que essa é uma pergunta que ela é para pegar a gente mesmo, sabe? Porque quase não se fala muito sobre o uso de cortina, o uso de persiana em veículos, né? A gente quase não fala isso. Tem na apostila? Em algum momento tem. Em quais páginas? Lá naquelas páginas verdinhas de infrações de trânsito. Tá? Deixa eu ver ali, tá entre a página 31 e a página 37, em algum momento ali, que agora eu não vou lembrar bem certinho a página, eu também não vou ficar muito nessa para não atrasar muito aqui a nossa aula, né? Mas ali naquelas páginas verdinhas de infrações, tem exatamente falando sobre isso, sobre o uso de cortinas e persianas. Só que às vezes passa despercebido mesmo e a gente nem se atenta a isso, até porque a maior parte dos carros não tem cortina, não tem persiana, né? Então é uma questão danada para fazer a gente errar mesmo. Então, eu espero que hoje, ouvindo essa questão, vocês não errem caso caia lá na prova de vocês, tá? Então, ali diz assim, na questão 6, o uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é. Gente, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Aqui, vou pegar minha canetinha vermelha para a gente conversar. Normalmente a gente vê assim cortina e persiana mais em Kombi, né? Vamos imaginar ali uma Kombi que o pessoal gosta de arrumar, de fazer tunadinha, bonitinha, assim, né? Em carros de passeio normalmente a gente não encontra, tá? Mas será que é permitido isso? Será que é proibido, tá? O uso de cortina e de persiana, eu já falei, inclusive no grupo de reforço, uma vez eu já mandei a foto, inclusive, de um carro com cortina, né, com persiana, e a gente já conversou sobre esse assunto, sobre essa questão, mas como caiu de novo na prova, né, a gente tem que abordar. Gente, é permitido o uso de cortina e de persiana? É permitido sim, tá? Só que aqui tá dizendo assim, ó, fechadas, persianas fechadas nos veículos em movimento. É permitido sempre isso, Charlene? Persiana fechada nos veículos em movimento? Não. É permitido desde que, tá? Então a gente tem que suspeitar quando simplesmente tá assim, permitido ou proibido, tá? Ó, desde que é permitido? Sim, é permitido. Desde que tem que ser a resposta mais explicadinha, ó. Desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados.
Mas como assim, Charlene? Os veículos possuem espelhos retrovisores em ambos os lados. Até na aula passada, a gente viu que desde 99 é assim, né? Tem que ter retrovisor dos dois lados. Antes não precisava ter o retrovisor externo direito. E agora precisa ter nos dois lados. Mas é claro que os carros vão ter retrovisor, Charlene. Que loucura é essa? Gente, é no sentido da assim, ó. É permitido, sim, o uso de cortinas ou persianas nos carros, desde que eles tenham espelhos retrovisores dos dois lados e desde que, quando a gente estiver dirigindo com o veículo, a gente esteja conseguindo ver os espelhos retrovisores. A questão, na minha opinião, na minha humilde opinião, ela poderia estar mais completinha, né? Poderia falar da questão de visibilidade. Se falasse ali a questão de, desde que o veículo possua os espelhos retrovisores e quando está em movimento, o motorista consiga visualizar a parte externa, né? Consiga identificar o trânsito, aí eu acho que a gente ia assinalar essa de cara. Mas eles não foram muito além. Né? Eles falaram ali, é permitido usar cortina? Pode usar cortina, mas desde que o veículo possua os espelhos retrovisores e na hora que a gente estiver em movimento, a gente tem que estar conseguindo acessar o retrovisor. Imaginem vocês, se tem, por exemplo, cortina, essas cortinas são cortinas laterais, tá, gente? Não é cortina no para-brisa dianteiro e nem no para-brisa traseiro, pelo amor de Deus. É só do ladinho do carro ali, tá? E quando a gente vai em movimento, tem que dar para ver o retrovisor. A gente precisa ver a parte de fora. Não tem como a gente dirigir só a frente e trás, tá? Tem que estar dirigindo e tem que ter esse contato externo com os retrovisores. Tá? Então, a resposta correta dessa número 6 é a letra B. A letra C ainda diz, permitido, desde que autorizado pelo Detran. Na verdade, já está na lei, né? Já está no Código de Trânsito Brasileiro. É acima do Detran, sabe? Então, o Detran é muito fraquinho, perto do CTB, né? Do Código de Trânsito Brasileiro. Muito fraquinho no sentido assim, não é o Detran que manda, né? Não é só por estado, é para todo o Brasil. Deixa eu só salvar aqui a aula de antes, que senão vai ficar aparecendo aqui. Fechou. Então, vamos lá. A letra D ainda diz que é proibido, que foi o que a pessoa colocou, né? Não, gente, não é proibido ter cortina e persiana nos carros, não, tá? Desde que tenha espelho retrovisor e na hora que a gente estiver dirigindo, a gente consiga olhar para os espelhos retrovisores. Então, resposta correta da 6 é a letra B. Número 7. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a... Gente, seguinte, na parte de crime de trânsito, a gente sabe que é ali a partir do artigo 302, então quando vem artigo Que vai ser a 306, mais, né? eu acho que tem alguém que está com o áudio aí ligado. Acho que agora deu, né? Desligaram. Ó, a partir então do artigo 302 até o 312 são os crimes, né, de trânsito. Então, quando se fala a partir do artigo 302, então já são crimes de trânsito, até porque aqui está dizendo mesmo, né? É considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool. Então, eles estão querendo saber relacionado ao álcool no sangue. Eles podem fazer duas perguntas relacionadas a isso, gente. Eles podem fazer essa que eles fizeram aqui, que é em relação ao sangue, e eles podem pedir também em relação ao ar, que daí é o bafômetro já, tá? E tem diferença, vocês não podem errar. Vou mostrar para vocês onde está isso na apostila. Tem uma tabelinha que provavelmente a instrutora conversou com vocês e provavelmente vocês viram isso na apostila. Está na página 30. Isso aqui também tem que estar no sangue, tá, gente? Vocês não podem errar uma questão dessa. Sempre que falarem relacionada ao sangue e bebida alcoólica, é 6 decigramas. Como assim, Charlene? Se a pessoa foi pega dirigindo embriagada, fez o exame de sangue e tiver até 5,9 decigramas de álcool por litro de sangue, ela é considerada embriagada, mas não é crime.
Para ser considerado crime, tem que acusar pelo menos 6 decigramas no exame de sangue, tá? Ó, que é álcool por litro de sangue, não é bafômetro, não é por ar. Por ar daí já é outra medida, tá? Então tem que decorar isso aí mesmo, gente. Ou lembrar, estudar e gravar, né? E saber. Ou então tem que decorar. 6 decigramas. De 6 para cima é considerado crime. Menos que isso não é crime. Dá a multa é gravíssima, com agravante vezes 10, tudo, mas não é crime. O crime é só quando acusa 6 decigramas, tá? E se fosse bafômetro, Charlene? Gente, se fosse o bafômetro e se fosse relacionado ao ar, quantos miligramas? Não é nem decigrama, daí é miligrama. Tá aqui na tabelinha da página 30, ó. Quantos miligramas que é considerado crime? 0,34. Vou até colocar aqui, tá? Porque pode cair do bafômetro também, do ar. Ó, 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, tá? Então, aqui, ó, não podia confundir. Bem, de repente dava para confundir, né? Se fosse o álcool com sangue, se a gente pensasse em sangue e ar, né? Ó, porque daí aqui o menino que fez a prova colocou 0,4 decigrama. Talvez ele tenha confundido com esse miligrama aqui do álcool, tá? Mas não tenham dúvida, gente. Se falar em concentração de álcool por litro de sangue é 6 decigramas para ser crime, tá? E se for falado em relação ao álcool e ar, que é pelo bafômetro, assoprando o bafômetro, né? Aí é 0,4 miligramas. Aí para cima é considerado crime, tá? Isso aí também é importante vocês darem uma boa olhada naquela tabelinha, tá? Normalmente o que eles pedem não é por ar, eles pedem por sangue. A quantidade de álcool por litro de sangue, mas podem pedir por ar também, né? E vai pedir por ar, vocês já sabem que é a partir de 0,4, tá? A plaquinha número 8, a pessoa também errou. Então, a gente também tem que ficar atento nessas placas de atrativo turístico, que são aquelas placas marrons. Essas placas marrons, elas realmente confundem um pouquinho a gente, tá? Elas aparecem na apostila no finalzinho da página 46 e lá na página 47 também, tá? Então, ali tá escrito assim, ó. Uma placa com pictograma significa... Gente, pictograma é o desenho, tá? Que às vezes a gente fica, meu Deus, isso aqui, que é isso? Pictograma, não sei. Pictograma é o desenho, tá? Então, esse desenho aqui, essa placa que tem esse desenho, significa o quê? Aqui, a pessoa que fez a prova colocou patrimônio natural. Gente, mas patrimônio, ainda dei a dica ali no grupo. Sabe aquela que tem as mãozinhas ali, né? Lembra? Tem uma que tem as duas mãozinhas assim, tem umas árvores dentro, daí é patrimônio natural. Aí tem outra que tem duas mãozinhas que tem uma construção dentro, que é patrimônio cultural. Então, não tem mãozinha nenhuma, só tem árvore ali. Então, não é patrimônio natural, não é área de descanso, não é estância hidromineral, nada a ver. Resposta correta é parque. Tá? Era mais simples do que a gente imaginava. É um parque ali, ó. 3 arvorezinhas, tem um parque, tá? Essas aí tem bastante, tá? São chatinhas, tem que dar uma olhada lá. Pelo menos, gente, umas 3 vezes. Olha a placa, olha o nome. Olha a placa de novo, olha o nome. Pelo menos 3 vezes. Uma vez só olhando, a gente não vai lembrar, tá? Número 9. Ó, número 9 a pessoa acertou. A placa R15 determina, gente, R de regulamentação. As placas redondas são placas de regulamentação. O que ela determina? Olha só como cai essa placa, né? Parece que todo aulão eu falo. Tem uma setinha em cima e uma setinha embaixo. Então, essa placa tem a ver com altura. Altura máxima permitida. São placas que a gente encontra onde tem passarelas, viadutos, pontes, né? Que tá ali determinando, obrigando os veículos a passarem por ali, só quem tem abaixo daquela altura, né? Não dá para passar. Aqui em Palhoça, por exemplo, eu moro em Palhoça, né? Mas aqui em Palhoça, direto, vocês devem ver, passa no Instagram, né, do Floripa Mil Grau, Palhoça Mil Grau e Sérgio Guimarães, sempre tem caminhões que ficam embaixo do viaduto.
Poxa vida, e tem placa ali, né? Tá dizendo ali, tá alertando, tá regulamentando a altura máxima permitida, pois eles se enfiam lá embaixo, ficam trancados no viaduto. Então, essa placa ali regulamenta o quê? A altura máxima permitida. A letra A diz carga máxima? Não. Letra B, largura máxima? Não. Largura é quando tem setinha de um lado e do outro. A altura máxima permitida é a resposta correta daquela placa. E ali ainda diz peso máximo permitido por eixo? Não. Peso máximo permitido por eixo é aquela que tem o joguinho de rodas ali, que tem o eixo, né? Que a gente até respondeu na aula passada. Número 10. Ixi, que questão grande, né? Essas questões grandes dão uma preguicinha de ler, mas a gente tem que ler com bastante calma para não errar, tá? A questão 10, vamos ali, diz assim: com relação ao transporte de crianças, considere. Gente, de novo, a dica que é sempre válida. Numa questão dessa, a gente lê a parte de cima, tem aqui as alternativas em números romanos, e a gente vai lá embaixo, ver o que o Detran quer. É correto que se afirma em. O Detran quer saber qual das três ou quais afirmativas dessas que tem ali em cima são corretas. Então, a gente tem 3 afirmativas e agora a gente vai ler já pensando, é correta ou não é correta, tá? Então, vamos lá. Número 1. As crianças com idade inferior é menor do que 10 anos, devem ser transportadas nos bancos dianteiros. Tá certo isso, gente? Crianças com idade menor do que 10 anos devem ser transportadas no banco dianteiro? Errada. Deve ser transportada no banco traseiro. Número 1 já está errada. Então, olha só, que interessante. Se a número 1 está errada, a gente já poderia fazer uma análise aqui. Deixa eu apagar aqui. A gente já poderia, de cara, tirar a letra A, tirar a letra C, que foi o que a pessoa assinalou, tá? Deixa eu ver a letra D, o que está escrito aqui. A letra D diz 3. Não. Então, a gente já poderia tirar a A e a C. A nossa dúvida vai ficar entre a B e a D. Vamos tirar a dúvida agora. Deixa eu limpar aqui os campos, vamos voltar. A número 1 está errada, porque crianças com menos de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro. Errada a número 1. Número 2. Os bebês devem ser transportados no colo de um adulto no banco dianteiro. Meu Deus, tudo errado. Nada a ver. Número 3. Claro que a gente já sabe a resposta correta, né? Que é só a número 3, mas vamos lá. Nos veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, que veículo é esse? Vou dar um exemplo, uma Saveiro. Ou uma outra caminhonete, mas uma Saveiro, para a gente ter certeza, assim, do que tipo de veículo é esse. É o veículo que não tem banco atrás, tá? Então, olha lá. Nos veículos dotados exclusivamente de banco dianteiro, será admitido o transporte de crianças menores de 10 anos nesse banco, desde que utilizando o dispositivo de retenção adequado ao peso e altura da criança? Certa resposta. Gente, vou explicar para vocês, tá? É uma coisa que a gente já explica em sala, mas vou explicar aqui para vocês não errarem uma questão dessa. A pessoa fez e errou. E esse foi meu aluno, tá? Esse aí era para ter acertado, porque eu explico na sala. Se eu tenho uma Saveiro e eu tenho uma criança de 4 anos, uma criança com 4 anos, o Código de Trânsito diz que tem que usar assento de elevação. Então, poxa, eu não tenho banco lá atrás. Então, ele, nesse caso, especificamente, exclusivamente, como não tem banco atrás, eu posso levar minha criança aqui do meu ladinho. Só que ele tem que ser transportado com um assento de elevação, tá? Digamos que eu tenho uma caminhonete, que seja cabine simples, não tem banco atrás, e eu tenho um bebezinho. Meu bebezinho não tem 1 ano ainda. Ele tem que ser transportado bebê conforto. Então, eu posso transportar meu bebezinho, bebê conforto aqui do meu lado? Posso. Mas tem que ser no bebê conforto. Tá? Então, é assim, nesse sentido. São casos que existem umas ressalvas do Código de Trânsito, tá? São casos, justamente ressalva mesmo, de exceção, tá? Então, existem exceções quando o banco é na frente só, quando não tem banco de trás, tá? Então, a resposta correta da questão 10 é a letra D. A letra D, que é só a alternativa 3 que estava correta. Número 11. Olha só, mais uma placa. Olha como caiu placa nessa prova, né? E mais uma vez eles colocaram o nome da placa e a gente tem que mostrar para eles onde está a placa ali, cujo nome já está relatado na questão.
Número 11. Indique a placa de advertência, que significa peso bruto total limitado. Gente, peso do veículo, sem dúvida nenhuma, é quando aparece ali, ó, toneladinha. Né? Isso eu já comentei semana passada também, ó. Essa aqui aparece o eixo, é peso máximo, é peso limitado por eixo. Essa daqui não tem nada a ver, que é fim de pista dupla. E a outra, letra D, nada a ver também, é altura limitada, né? Então, quando se fala ou quando se pergunta em peso bruto total, vai ter que ter ali ó, uma toneladinha. Tá? Então, a resposta correta da 11 é a letra A. Questão 12. Eita, olha lá a questão 12. Essa daí pega o pessoal, não pode pegar vocês mais. E o menino que fez a prova acertou, ó. As placas a seguir ilustradas, aquelas 3 plaquinhas ali, quando colocadas junto a obstáculos, tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação, tem gente que só vai ler essa expressão lá na prova, né? São dispositivos de sinalização de alerta do tipo de marcador. Gente, nariz de bifurcação. Bifurcação é o encontro, a junção de vias ou a separação, né? Por exemplo, assim, às vezes a gente está na rodovia e a gente tem uma entrada de veículos na rodovia. Então, a gente pode encontrar uma dessas placas aqui, que a gente encontra aqui do ladinho dessa questão. Ou então, a gente está numa rodovia, a gente vai encontrar uma saída de veículos, um entroncamento oblíquo. Então, a gente pode encontrar uma dessas plaquinhas aqui também. Essas plaquinhas aqui, elas não são placas transversais. Transversal é tipo faixa de pedestre, né? Então, não tem nada a ver. Elas são marcadores de perigo. Sempre que a gente encontrar aquelas plaquinhas ali, indica, né, que existe algum perigo. Uma ponte, um entroncamento, um trevo, uma passagem, por exemplo, a gente está dirigindo e não tem calçada e de repente vai surgir uma calçada no meio da via, um canteiro, tá? Essas plaquinhas, esses marcadores de perigo que apareceram nessa questão 12, elas estão na página 49, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois na página 49, para ver esses marcadores de perigo e lembrar disso é importante, tá? Todas essas plaquinhas aí são marcadores de perigo. Não são delimitadores e não são marcadores de alinhamento, são marcadores de perigo. Vamos ver. Número 13. A número 13 é a historinha do Sandoval, ó. Já caiu em várias provas, tá? Já caiu, de Sandoval. Justamente esse mesmo motorista. E é direção defensiva, vamos lá. E a pessoa errou, ó. Sandoval, motorista defensivo, está trafegando à noite por uma pista de sentido duplo de direção, sob uma chuva forte, uma forte chuva. Na pista, há acúmulo de água no asfalto, formando grandes poças de água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Nesse caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, o Sandoval deverá. Gente, eles contaram uma história bem corriqueira, de uma coisa que pode acontecer muito com a gente. Ele estava dirigindo o carro dele em dia com uma chuva intensa ali. Tá chovendo muito forte. E ele tá numa pista que tem duplo sentido, vai e vem, tá? E eles querem saber, então, o que que o Sandoval pode fazer para evitar a aquaplanagem. Gente, aquaplanagem é quando a gente não percebe que tem uma poça d'água e a gente entra nessa poça d'água com uma velocidade muito alta. É quando o pneu do nosso veículo também está careca, né? Tá com profundidade de suco insuficiente. É quando a gente anda muito rápido. Então, a aquaplanagem é uma combinação de a gente aquaplana, a gente pode perder o controle do veículo quando a gente tá velocidade muito alta, pneu em mau estado, mal calibrado, né? E em dias de chuva, é claro, tem que ter água no meio, né? Tem que ter água junto. Então vamos lá. Ele pediu aqui o que que o Sandoval pode fazer para evitar se perder, evitar aquaplanar. Letra A foi a que o menino que fez a prova colocou. Diminuir a velocidade, até aqui tá certo. Acionar o pisca-alerta. Gente, pisca-alerta com veículo em movimento, não. Já é outra questão que eles podem pedir outras questões dessa, né? Já tem que estar no sangue. Pisca-alerta só pode ser usado com veículo parado para uma situação de emergência.
Ah, choveu forte, eu vou ligar o pisca-alerta para dirigir com o pisca-alerta? Não. Ah, deu uma neblina, eu vou ligar o pisca-alerta? Não. Ah, deu granizo, vou ligar o pisca... Não, gente, a gente não liga o pisca-alerta nessas situações, é para uma situação de emergência. E outra, coloquem na cabeça de vocês que o pisca-alerta é só com o veículo parado, em situações de emergência, tá? Trafegando de modo a evitar poça d'água. Como é que a gente vai evitar poça d'água, gente? Não tem como, né? Tá errado essa daqui. É só essa primeira partezinha estaria correta. O resto não. Letra B, aumentar a velocidade. Meu Deus, não precisa nem ler o resto. Aumentar a velocidade nunca vai ser a resposta correta numa questão da prova. A dica principal que a gente dá, a expressão principal de direção defensiva é o quê? Diminuir velocidade. Nunca aumentar a velocidade, é sempre diminuir. E ainda diz ali, trafegar sobre a faixa divisória de pista. Como assim, gente? Que loucura é essa? Não, nada a ver. Letra C. Aumentar a velocidade do veículo. De novo, aumentar a velocidade. Gente, já descarta, tá? Esse negócio aqui, aumentar a velocidade, já descarta. E manter-se na esquerda da via? Como assim? Vai estar na contramão? Claro que não, né, gente? É a letra D, olha lá. Diminuir velocidade. Gente, se tem muita chuva, a visibilidade diminui? Diminui velocidade. Diminui velocidade e manter-se na direita da via? Claro. A gente não está conseguindo enxergar porque está chovendo muito, né? Resposta correta é a letra D. Bem facinho, hein? Não pode errar essa, que nem esse menino errou. Já pensou? Por uma questão, tu não passar na prova do Detran, e daí quando tu pede a tua prova, tu vê que tu errou uma questão dessa daí facinha? Não pode. Número 14. Abaixo estão alguns deveres do condutor defensivo. Assinale a alternativa incorreta. Gente, prestem muita atenção na hora de responder questões incorretas. Por quê, Charlene? Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele está acostumado a responder questão correta. Então, normalmente a gente lê a primeira questão, tá correta, é essa. Não, cuida, tá? Eles querem a errada em relação ao condutor defensivo. Letra A. Prever situações inesperadas, ficar atento e ser capaz de evitar acidentes, situações perigosas. Gente, isso aqui está corretíssimo. Isso é um dever do motorista defensivo. A gente tem como dever, motorista defensivo é aquele motorista fofo, hein? Lembra, né? É um motorista que dirige com o propósito de evitar acidente. Então, a gente tem como dever prever situações inesperadas, sim. A gente tem que estar sempre atento, ficar atento e ser capaz de evitar acidente. Beleza. Letra B. Usar sempre o cinto de segurança, correto. E os demais equipamentos obrigatórios, mantendo em boas condições de uso, corretíssimo. Certa resposta também. Letra C, conhecer as leis e a sinalização de trânsito, com certeza. Para isso a gente faz aula teórica, né? Para conhecer lei, conhecer sinalização e obedecê-las sempre. Claro, não adianta simplesmente a gente conhecer, a gente tem que colocar em prática. Em qualquer horário e local, tá certo também. A letra A, a letra B e a letra C trazem os os deveres do motorista defensivo. Então, como eles querem a questão incorreta, a incorreta é a letra D. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Aqui, a letra D, olha lá. Desconhecer o veículo que está dirigindo. Opa, se a gente desconhece o veículo que está dirigindo, a gente pode se envolver no acidente, sim. Não saber usá-lo corretamente e sempre consultar no manual? Isso aqui com certeza não é um dever do condutor defensivo, né? A gente precisa conhecer. Aliás, os 5 elementos de direção defensiva são conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. O primeiro é conhecimento, conhecer. Então, desconhecer não é um dever do motorista defensivo, tá? Número 15. A finalidade do sistema de direção. Gente, volta a lembrar daquele videozinho topzera lá, daquele cara que é um instrutor de trânsito também, que ele entende bastante de mecânica. Os vídeos deles são muito bons, já mandei ali no grupo, posso mandar hoje de novo. Dá pra gente, sei lá, lavando uma louça, ouvindo o vídeo dele, no ônibus ouvindo o vídeo, porque daí a gente vai captando essas mensagens, né? Principalmente nessa parte de mecânica básica.
Tem alguns vídeos também gravados lá no YouTube, lá no canal dos aulões, né, que eu passo para vocês. Tem muito vídeo lá que é bom, hein? Que eu gravei já e deixei para ajudar vocês, porque não tem como, numa aula de correção, eu explicar tudo para vocês, né? Mas, enfim, resumindo, a parte de mecânica básica, a gente sabe que os veículos têm vários sistemas, ou cada veículo tem vários sistemas. Aqui, nessa questão 15, especificamente, eles pediram sobre o sistema de direção. Então, quando a gente fala em sistema de direção, a gente já pensa no volante, né? Na dirigibilidade do veículo. Então, qual é a finalidade do sistema de direção? Possibilitar a gente dirigir o veículo. Pô, é bem fácil, né? Não é muito difícil, não. Não tem mistério. Às vezes é tão fácil que a gente nem assinala a resposta, porque a gente pensa, não, isso aqui é uma pegadinha, né? Então, vocês têm que desencarar disso. Às vezes, ai, meu Deus, está muito fácil, acho que não é essa, vou botar na outra. Não, é essa. Possibilitar a dirigibilidade do veículo. Garantir a eficiência da frenagem, não tem nada a ver com freio. É sistema de direção, de volante, tá? Letra C, vamos ver. Cadê? Foi o que o menino colocou, ó. Manter a estabilidade do veículo. Não, gente, questão de estabilidade, a gente pensa sempre em suspensão, sistema de suspensão, que vai manter estabilidade, fazer com que a gente não sinta muitos buracos e as deformidades, né? Da via. Letra D, controlar a velocidade dos usuários da via. Meu Deus, nada a ver. Resposta correta, gente, é a mais fácil de todas, é a letra A, tá? Vou voltar ali, ó. Qual é a finalidade do sistema de direção? É possibilitar a dirigibilidade do veículo. Não tem erro, hein? Não pode errar mais essa. 16. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Neste caso, o condutor deve... Opa! Regrinha de trânsito que vocês não podem errar. Olha aqui, vou colocar um cruzamento de via, tá? Vou simular o que eles fizeram ali na pergunta. É uma pena que lá na prova a gente não consegue desenhar, né? A gente não tem essa possibilidade, porque seria legal. Muitas vezes desenhando a gente já ia matar a charada da prova. Lá a gente tem que só pensar, imaginar na cabeça. Ó, questão de prova. Ao aproximar-se de um cruzamento, isso aqui que eu desenhei é um cruzamento, tá? Não tem sinalização para ninguém nesse cruzamento. O condutor desse veículo rosinha percebe que tem um veículo azulzinho se aproximando pela direita. Ó, é exatamente isso, tá? O condutor do veículo rosa percebe que tem um condutor se aproximando à direita. Nesse caso, o que ele deve fazer? Deve dar preferência para o cara do azul. Deve dar a preferência para quem está vindo pela direita. Gente, isso aí vocês precisam saber muito. Embora não funcione muito na prática, né? Nem todo mundo saiba disso, nem todo mundo use. Mas olha só, vou até mostrar para vocês onde é que tá isso na apostila, hein? Não pode errar. Lá na página 18, na parte de normas gerais de circulação e conduta, tem assim, ó, preferências de passagem em cruzamento. No último item diz, nos demais casos, em cruzamento sem sinalização, tem preferência de passagem o veículo que se aproximar pela direita. Então, olha só, sempre que a gente estiver na condição do veículo rosinha aqui, ó, tá vindo alguém na direita, não é na pista da direita, é a direita no cruzamento, tá? A preferência é dele, tá? Então, isso aqui não pode esquecer também. Grava, cruzamento que não tem sinalização, que é a questão dessa pergunta, ó. A preferência é de quem vem pela direita. Então, vamos lá. A, reduzir a velocidade e acionar a buzina? Meu Deus do céu, claro que não. B, manter a velocidade, acionar a troca de luz alta e baixa de forma intermitente, tipo dar joguinho de luz? Não. Parar o veículo e dar preferência para o outro veículo. Claro, o outro está vindo pela direita, gente. Sempre quem vem pela direita tem preferência de passagem. Letra D, reduzir a velocidade, passar com cuidado pelo cruzamento, nada disso. Normalmente é isso que o pessoal faz na prática, né? Mas não é a resposta correta, tá? Resposta correta é a letra C. Questão 17, vamos lá. Vou corrigir mais essa, daí a gente vai interromper de novo
E daí eu vou mandar um novo link para vocês, tá? A gente vai fazer a aula hoje em 3 partes, porque já está dando nosso tempo de novo. 17. Qual dessas atitudes não distrai a atenção do motorista na direção do veículo em movimento? Gente, eles querem saber o que não distrai a atenção do motorista, tá? Então, vamos lá. A. Fumar. Gente, fumar, por mais que quem fume diz, eu não vou me distrair fumando, tira a mão do volante, e isso é considerado, sim, uma distração, tá? O fato de tu tirar a mão do volante, tá ali fumando de boa teu cigarro, é considerado uma distração, sim. Trocar a estação do rádio, por mais que a gente que já dirige, né, muito tempo, faça isso com muita facilidade, domínio, não pode, é considerado, sim, uma distração. Tudo que tira a mão do volante é considerado uma distração. Então, pode causar acidente, por esse motivo a gente não pode fazer. Falar ao celular, muito menos, né? Então, isso é considerado distração, e isso é considerado distração, e isso também. Então, o que não é considerado distração? Olhar para os lados nos cruzamentos. Isso não é distração, isso é atenção, né? Olhar para um lado, para o outro. Tá? Então, a resposta correta da questão 17 é a letra D. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar esse bloco de aula de novo e vou entrar com vocês de novo, mandar outro link. O José Nilton tinha falado ali no bate-papo para baixar o aplicativo de placa. Verdade, isso é muito bom. Vou encerrar aqui de novo, gente, e já abro uma outra aulinha para a gente finalizar essa prova, tá? Continue comigo, até depois.